Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, alô! Fala Brasil, fala Maranhão, Amazonas, Brasília, Paraná e São Paulo. Fala Niterói, Miguel Pereira, Lençóis, Eurunepé, Ceilândia, Londrina e Pindamonhangaba. Que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se transformou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E, como em todos esses nossos 40 episódios, vou chamar aqui essa ilustre presença, o analista e comentarista político número 1 desse país, meu grande amigo, meu grande parceiro, Tony Dias. Fala, Tony! Bom dia, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos na área aí. Pois é, Tony Dias, né? Na verdade, Tony Dias, né? Você me fez acordar no domingo. Nós estamos gravando esse programa no domingo, dia 7 de agosto, Tony Dias, e você me fez acordar às 6h30 da manhã, Tony Dias, para tomar meu café da manhã, para gravar, né, esse podcast, mas que eu faço com muito prazer, um pouquinho de sono ainda, Tony Dias, né? Mas com muito prazer. Domingo, Tony Dias, mas é sempre uma honra e um prazer estar em vossa presença e na presença, né, de todos aqueles que nos acompanham, que não são tantos assim, né, Tony? Né? Tony, para iniciar, vamos iniciar com o nosso editorial, né, Tony Dias? Ó, palavras ao Léo, Tony Dias. Palavras ao Léo, obviamente, é o nosso editorial de todos os programas, é como a gente inicia todo o Disrupções, e é o que é a tônica do programa, né, o tema do programa. E hoje, Tony Dias, nós vamos, né, falar aqui o tema do nosso editorial, né, do Palavras ao Léo, Tony Dias, obviamente, o poder e o medo, né? Tony Dias, eu acho que você viu, acho que você, né, primeiramente, né, em primeiro lugar, meus amigos e minhas amigas, né, que a gente sempre começa o nosso editorial assim, né? Meus amigos e minhas amigas, né? Acho que você deve ter visto, Tony Dias, e os nossos amigos e nossas amigas que acompanham o podcast Disrupções também devem ter visto, né, que nessa semana, na repercussão, uma suposta demonstração de medo de Bolsonaro, que teria, assim, né, demonstrado a seus aliados ou em pessoas mais próximas que teme ser alvo de inquéritos e, consequentemente, preso, caso não seja reeleito. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo e da Band News, da rádio, né? Band News, eles teriam até mesmo dito que não se entregará fácil, caso aconteça.
Isso que ele teme, obviamente. Transtornado, segundo a jornalista, que relata conversas com ministros e pessoas da relação pessoal do Bozo, este diz temer pelos seus filhos também. De fato, não é a primeira vez que o ocupante atual do Planalto manifesta esse medo e essa disposição, ou seja, de não se entregar fácil, caso aconteça isso que ele teme, a prisão. No 7 de setembro, lembra do 7 de setembro aí, famigerado 7 de setembro do ano passado? Ele também fez intervenções desse tipo, quando disse que sairá do Planalto preso, morto ou reeleito. Paranoia? Blefe? Ou apenas a realidade batendo a porta de alguém que tem consciência de que cometeu vários crimes? Seres humanos convivem com medo. Este, inclusive, foi essencial para a existência e para a perpetuação, até o momento, da nossa espécie. Poderosos, como todos os seres humanos, também têm medo. A diferença é que os poderosos transformam o medo em estratégia de dominação. Da Igreja Católica na Idade Média, passando pelos regimes nazifascistas na Europa, e até mesmo a União Soviética na época de Stalin, sem querer comparar os regimes, obviamente, são muito diferentes nos seus propósitos. Todos esses estados utilizaram-se do medo como estratégia de dominação. As ditas democracias liberais também. Ou nunca ouvimos falar em macartismo ou doutrina Bush, com sua guerra ao terror após o 11 de setembro. O medo mobiliza. E pode ser isto que Bolsonaro deseja: mobilizar sua turba, aquela parcela mais fanatizada de seus apoiadores, a sair em defesa do seu Messias. Bem entre aspas, né? Mais um apito de cachorro, uma expressão que Tony Dias adora falar, né? Mais um apito de cachorro. 7 de setembro poderá ser fatal. Aliás, existem temores aí de atentados no 7 de setembro, né? É bom a gente frisar. Falando em medo, parece que este pode ser o fator decisivo dessa eleição. Em pesquisa divulgada pela Genial Quest essa semana, esta revela que 48% dos entrevistados têm medo da continuidade do governo Bolsonaro, enquanto 38% têm medo da volta do PT ao poder. É um medo mobilizador. Nos anos de 1990, quando Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, seu estrategista de campanha, James Carville, criou o seguinte jargão: é economia, estúpido. Hoje, dizemos, é o medo, otário. Depois disso, Tony Dias, devolva esse abacaxi a vossas mãos para que você possa descascar, digerir e deglutir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Mutou. Bom dia, pessoas amadas do meu Brasil varonil. Uma semana chegou aí, mais uma semana que nós vivemos aí essa loucura de viver sob esse governo louco, insano, caótico, que é o governo brasileiro, o governo de Jair Messias Bolsonaro. Cara, essa semana eu vi um lance bem interessante. O Léo sabe que eu assisto de tudo para poder ter uma base boa, para poder analisar, fazer análise. Eu acho que o analista que fica muito na sua bolha, ele não consegue fazer análises amplas. Por exemplo, tem muito analista que só vive na bolha da esquerda ali, fica ali olhando os mesmos veículos, e quando olha os outros veículos que não são do seu posicionamento político, fazem carinha feia. Eu não, eu paro para poder ouvir, eu paro para poder analisar e entender o que esses caras estão dizendo. E tem um lance muito interessante que passou essa semana, quando o Léo fala aí do desespero,
praticamente os grandes nomes da mídia tradicional falaram na possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro. Todos, Reinaldo Azevedo, Mônica Bergamo, o Guilherme Amado, praticamente todo mundo fez alguma nota, algum editorial, ou então algum vídeo ou texto falando sobre a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro. E aí emerge aquele assunto da anistia. O que eu vejo disso tudo é o seguinte, dia 7 de setembro vai ser um fracasso, como foi agora, dia 31 de março, se a gente for analisar, domingo ia ser o grande teste. Lembra que ia ser o grande teste do Brasil, que os patriotas iam para a rua? E não aconteceu. O que eu vejo é o seguinte, aí o Messias Bolsonaro ele só consegue atuar no seu cenário controlado. Ele sabe que ele vai perder. Ele sabe que ele não tem apoio dos bancos. Para você ver, a questão do crédito consignado aí para os miseráveis aí do Auxílio Brasil. Bradesco e Itaú e Santander não vão oferecer esse tipo de serviço. Então, se o Bradesco, Itaú e Santander não vão oferecer esse tipo de serviço, que é filé mignon, que é na fonte, alguma coisa está errada. Banqueiro não joga dinheiro fora. A carta essa semana da Fiesp, que houve um rompimento dentro da Fiesp, que já era esperado ter esse rompimento, que a gente percebe que os empresários paulistanos os paulistas é da capital, paulistanos é do estado, não é isso? Isso. Então, os paulistanos não querem a democracia. Não, é o contrário. O povo paulistano é da capital, paulista é do estado. Então, os paulistas, os empresários paulistas, muito ligado a algum negócio, não querem a democracia, preferem Jair Messias Bolsonaro. Porque não aderiram a uma carta que diz ser a favor da democracia. O que o Jair Bolsonaro quer? Ele quer a barbárie. Eu vi uma entrevista essa semana do Pedro Doria com o Guilherme Amado, que foi muito interessante. O Guilherme Amado dizia na entrevista que Jair Messias é aquilo mesmo. Ele é aquele homem ali apavorante, ele é um homem atormentado, ele vê teoria de conspiração em tudo, ele acredita mesmo que a China é comunista, ele acredita que o PT é comunista, que o MST é terrorista, ele acredita nessas teorias todas, é uma pessoa problemática. É uma pessoa problemática, tanto que o Guilherme Amado vai lançar um livro contando a história da pandemia. Então a gente viu o que o Bolsonaro fez na pandemia, bicho. O que ele fez na pandemia, se a gente for analisar, qual é o líder do mundo que teve essa loucura dele? Nem o Trump. Nem o Trump foi tão irresponsável. Quando o Trump percebeu que a cloroquina não funcionava, ele voltou atrás. O Trump ele usa toda essa teoria da QAnon, que é essa teoria americana, mas nem mesmo o Trump acredita tanto como o Bolsonaro acredita. O Bolsonaro acredita que sim, que ele é o Messias escolhido por Deus para mudar tudo isso aí. Então, é uma pessoa transtornada, uma pessoa que vive fora de uma realidade do Brasil. E os seus seguidores em si, eles também vivem um estado paralelo. Quando você vai conversar com algum cara que já foi doutrinado, ou que foi convertido, ou que está ali naquele mundo real, você não consegue estabelecer 5 movimentos de conversa, porque o cara trava, porque ele não consegue enxergar o mundo como a gente está vivendo. Você vai no mercado, você não consegue fazer uma compra. O índice de inadimplência no Brasil é muito alto. A taxa de juros altíssima. Enquanto o mundo está com taxa de juros baixa, nosso taxa está chegando quase a 15%, uma inflação alta. Ah, não, mas isso foi por causa da guerra, isso aí foi por causa da pandemia. Não. Isso é um governo que não tem estrutura, um governo que sucateou, um governo que vem sucateando tudo para poder privatizar, um governo altamente corrupto. O governo Bolsonaro é o mais corrupto de toda a história. O orçamento secreto, o que está sendo descoberto do FNDE, os pastores da Barra de Ouro, bicho. Está entendendo? O que aconteceu na pandemia. Ah, os governadores. Veja bem quais foram os governadores que meteram a mão na parada.
O lá de Amazonas era ligado a quem? O Witzel era ligado a quem? O de Santa Catarina era ligado a quem? Vamos entender como funciona esse mecanismo todo. Agora, a sessão de Roberto Jefferson, Eduardo Cunha, Valdemar Costa Barro, era o mesmo que estava lá com o PT, bicho. Costa Neto, né? Foram os mesmos, Costa Neto, eram os mesmos que estavam lá com o PT. Os mesmos que foram processados e presos, são os mesmos que estão aqui. E aí você vê Jair Messias sendo chantageado pelo ministro do STF, como ele disse. Que chantagem é essa? Se ele for chantageado, bicho, ele tem o dever de chegar e dizer qual foi a chantagem. Por que ele está sendo chantageado? Ele tem que parar com isso. E eu acho que o que está acontecendo no Brasil é que a gente chegou do absurdo ao extremo, e a gente, deixa esse malucão aí, deixa ele falar, e aí? O que está acontecendo no país, bicho? O desemprego não está crescendo, não está diminuindo. O desemprego está crescendo e está crescendo para um lado que é pior, que é o desemprego estrutural, onde aqueles cargos ali de nível superior, vamos botar assim, de ensino, não gosto dessa palavra superior, mas de ensino universitário, está sendo corroído. Porque estão chegando novas tecnologias. E o Brasil não está chegando junto com as novas tecnologias. O ensino tecnológico no Brasil está fracassado. O nosso modelo de educação regrediu. As escolas cívico-militares são uma desgraça. As escolas cívico-militares no Brasil vão promover uma evasão de cérebros. A gente vai ter vários teletubbies. Pessoas que só vão saber fazer raiz quadrada. Quando a raiz quadrada de 89, pessoas decoreba. Você não vai ter o pensamento crítico no Brasil. É isso que está sendo gerado. Esse fundamentalismo religioso que Bolsonaro está em... Bolsonaro, todo dia, praticamente, ele vai numa igreja evangélica. E aí, igreja evangélica, será que vocês vão compactuar com isso tudo? A troco de quê? A troco de quê? Esse pânico moral, quando o Léo fala em apito de cachorro, o Bolsonaro está falando só para essa galera. Ele não está entendendo que as pessoas querem um pouco de mudança. O empresariado sério quer um pouco de previsibilidade. Não é possível a gente continuar com essa catarse toda, bicho. E achar que isso está legal. Caiu. Não, caiu não, tá? Voltou. A gente precisa de previsibilidade. Dia 11 agora vai ser lida aquela carta do Estado Democrático de Direito. Mais de 700 mil pessoas assinaram aquela carta. Será que essas 700 mil pessoas estão erradas de querer defender a democracia? Está entendendo aonde que a gente está chegando? Ao ponto a gente, em pleno 2022, a gente tem que assinar uma carta a favor da democracia. Porque a gente tem um presidente golpista, um presidente enlouquecido, um cara que fez de tudo, que pegou o Arthur Lira. Bicho, o Arthur Lira, quando a gente chegar no estágio normal, como o Brasil, daqui uns 3, 4 anos, acalmar e a gente voltar para uma relação de oposição e situação um pouco diferente do que a gente tem hoje, quando muitas dessas pessoas conseguirem compreender, quando a paixão acabar, essa paixão pelo conservadorismo, que não é conservadorismo, isso é fundamentalismo, os caras estão conseguindo botar na cabeça das pessoas que elas têm que ser conservadoras, elas não são conservadoras, estão botando fundamentalismo na cabeça dessas pessoas. Quando essas pessoas pararem para pensar e falar assim, cara, tão ridículo que elas foram, apoiando coisas ridículas, você vai ver como o Brasil vai falar assim, perdemos muito tempo com um aventureiro. Bolsonaro é um aventureiro. Ele está tentando, ele conseguiu levar vários empresários medianos para o meio do balaio de gato dele. Empresários que vão se arrepender. Porque não adianta você, empresário, malandrão, pagando salário de fome para os seus empregados, não. Não adianta você, agora, nessa época de eleição, eu já começo a enxergar um padrão.
Existem algumas marcas de produtos que estão abaixando o preço em relação às outras. Quando você vai no mercado, você já vê alguns itens com valor bem mais baixo que a média das outras marcas. Eu, como vou muito em mercado, eu acompanho o mercado, sempre gostei, eu consigo enxergar algumas marcas de carne botando o preço lá embaixo, para poder dar uma sensação de economia. Isso é o Brasil que está vivenciando hoje, bicho. Esses empresários irresponsáveis, eu falo com empresários irresponsáveis, que acham que o velho da van é o ícone do empresariado brasileiro. Que acha que Nelson Piquet é o ícone do empresariado brasileiro. A gente tem que parar um pouco de confundir as coisas, bicho. Essa ideologia louca que a gente está vivendo não está deixando as pessoas. Essa ideologia louca não está deixando as pessoas conversarem. Será que isso é bom? Será que a gente vai ficar com essa ameaça o tempo inteiro? Dia 7 vai ser um fracasso, bicho. Pode anotar aí. Dia 7 vai ser um fracasso. Vai ter gente na rua? Pode até ter. Mas não vai ser aquela coisa do ano passado, porque até o próprio bolsonarismo está cansado das falácias desse cara. É um cara que não constrói. É um cara que não prega unidade. É um cara que até hoje eu não vi ele falar um discurso de união. É sempre guerra, 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 morte, 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 morte. Chega, bicho. Ou a gente muda essa percepção, ou a gente passa para um próximo nível e dá um game over nessa parada aí, dá um reset e volta o jogo do início, ou a gente vai ver essa distopia por 4 anos e ninguém aguenta. De novo, hoje está difícil. Ninguém aguenta mais. Ninguém mais está aguentando isso, Léo. Ninguém mais está aguentando. É só pantomima, é só pantomima, é só pantomima, é só discurso de ódio, é só discurso de ódio, é só briga, 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 morte, 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 morte. E, porra, o Brasil não está prosperando, bicho. Chegou o 5G. Era para estar comemorando a chegada do 5G. Porra, não se fala, não se comemora o 5G. A gente vai fazer 200 anos da independência do Brasil. Porra, se fosse num período normal, as escolas estariam falando sobre isso, estaria tendo maior repercussão. E hoje a gente deixou essa data inócua. Copa do Mundo, que vai ser, falta 100 dias para a Copa do Mundo, ninguém fala Copa do Mundo. Tá aquela coisa totalmente tímida. Por quê? Porque a gente está vivendo uma tensão de um cara que pauta, um cara que roubou a pauta nacional. Hoje, tudo é pautado em cima de Jair Messias Bolsonaro. Ninguém aguenta mais as mentiras dele. Tirando o pessoal da Jovem Pan, que são irresponsáveis, a Jovem Pan vai pagar por isso. Porque aquilo que eu sempre falei aqui, você pode ser de direita, você pode ser conservador, você pode ser liberal, bicho, faz parte do jogo. Da mesma forma que você pode ser comunista, que você pode ser socialista, que você pode ser trabalhista, tá entendendo? Que você pode ser do centro, que você pode ser da onde você quiser. O que você não pode é ser reacionário. O que você não pode ser é neofascista. O que você não pode ser é essa alienação toda que está aí, ser uma pessoa ignorante. Essa semana morreu lá o líder da milícia aqui no Rio de Janeiro, o Genomin, assassinado com tiro de fuzil. Olha o fim dessa galera. Olha onde a gente chegou. O líder da milícia sendo assassinado por tiro de fuzil. E aí você vê esse maluco aí, o Queiroz, fazendo campanha. Poxa, onde já se viu, bicho? E talvez esse infeliz vai ser eleito deputado federal. Olha o deputado que a gente vai eleger. Então, isso tudo, a galera, eu peço, pare de ser idiotizado, pare de ser teleguiado, pare de ser manipulado, bicho. Está sendo manipulado. Até mesmo no canto da esquerda também. A esquerda também tem que parar um pouco também de ser tão obtusa. Há segmentos dentro do campo progressista que não conseguem
consegue enxergar uma outra ótica, a não ser também o nós e eles. Isso é muito sério também. A mesma idiotice que tem lá, tem cá também, bicho. Então chega, não dá mais para a gente viver nessa angústia toda. Está na hora da gente mudar. E o Brasil só vai conseguir evoluir, bicho, se a gente mudar. A gente não precisa copiar modelo lá de fora. A gente não precisa copiar nenhum modelo lá de fora. O Brasil tem capacidade de criar seu próprio modelo econômico. O Brasil tem a sua maneira de criar a sua governança. O Brasil pode fazer o que quiser. O Brasil é independente do mundo, bicho. Só que a gente ainda não chegou a esse prisma, porque a nossa elite rastaquera, seus velho da van, seus Nelson Piquet da vida, seus Sérgio Reis, ainda continua ainda numa utopia. Comunismo é um caralho, bicho. A gente nunca vai ser comunista. Quem dera se o Brasil fosse comunista. Quem dera se a gente tivesse uma ameaça comunista no Brasil. Poxa, o que a gente está vivendo agora é a ameaça, não tem nem palavra, uma ameaça imbecil. Acho que o Brasil está virando imbecil, bicho. Isso pode ser. Tá entendendo? Essa coisa do medo do Bolsonaro, ele está com medo mesmo. Ele tem medo mesmo. Porque ele tem que pagar. São 680 mil mortes, bicho. Esse cara não vai dormir nunca em paz enquanto ele não pagar pelas 680 mil mortes, sem contar os 33 milhões de esfomeados, sem contar os mais de 30 milhões de desempregados, porque a conta do desemprego aí pelo CAGED, que eles estão botando aí no CAGED, isso é mentira. Eles mudaram a metodologia para poder diminuir o número, porque está acabando os empregos de qualidade no Brasil. Eu falo isso toda semana. É tudo mentira. A gente está com um governo de mentiroso. Eu não vejo a hora de Jair Bolsonaro ir para a cadeia. Ele merece a cadeia. Muito bem, Tony Dias. Então, né, com mais essa veemente análise, né, e crítica e discurso também, por que não, do Tony, a gente acaba aqui o nosso editorial, né? Palavras ao Léo. E, Tony Dias, nós vamos passar agora para o nosso próximo quadro, que é esse aqui, Tony Dias. Olha a vinhetinha. Eleições do cacete, Tony Dias. Então, né, meu nobre e dileto amigo Tony Dias, eleições do cacete, esse quadro que a gente instituiu esse ano para justamente acompanhar o quadro eleitoral no Brasil, né, o quadro político, mas fundamentalmente o quadro, né, eleitoral no Brasil, né? Tony Dias, né, algumas coisas assim rapidamente, Tony Dias. Saíram duas pesquisas, né, essa semana de intenção de voto, uma da Genial Quest, que a gente já mencionou, né, em outros momentos, que deu Lula, né, mantendo uma dianteira de 44%, só que Bolsonaro avançando aí para 32%, saiu aí, aumentou aí 4 pontos percentuais, né, e foi a 32%. E teve uma outra pesquisa, né, que essa aí foi a pesquisa de um instituto chamado GERP, né, que já aí mostra uma disparidade maior, né, porque aí mostra Lula e Bolsonaro empatados aí com 38%, né, das intenções de voto. Então, você tem, em primeiro lugar, essas duas pesquisas para a gente comentar, uma apontando ainda uma dianteira do Lula, uma dianteira de 12 pontos, né, do Lula, e a outra apontando um empate técnico aí, né? Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar aqui, né, que de repente tem mobilizado aí o noticiário político no estado do Rio de Janeiro, é justamente essas idas e vindas do PT, né? O dilema do PT no Rio, né? Que é justamente saber para onde que ele vai, se ele vai apoiar o Freixo, se ele vai apoiar o Castro. Essa semana, em primeiro lugar, o diretório regional do PT tinha retirado o apoio ao Marcelo Freixo, aí na sexta-feira
voltou atrás, ainda está com freixo, né? Mas a questão do Senado disparou essa questão, né? Porque o PT do Rio quer apoiar o Siciliano e o PT Nacional costurou, né, uma aliança com o PSB em torno do nome do Alessandro Molon, né? E para onde o PT vai, né? Provável, a minha impressão, Tony Dias, não sei se vai se controlar, que o PT do Rio de Janeiro está doido para embarcar na canoinha do Castro e não sabe muito como faz, né? Frente a esse quadro nacional. Temos outras importantes aí notícias, assim, a desistência do Janones, o apoio dele ao Lula já estava sendo costurado, mas se o União Brasil, né, ele anunciou a candidata dele, né, não será o Luciano Bivar, mas será, né, uma senadora, né, Soraya Tronic, né, a presidência, né? Então, ela é senadora pelo Mato Grosso do Sul, será a candidata aí do União Brasil à presidência. Outro que anunciou que será candidato, Tony Dias, pelo PTB, sabe quem é? Roberto Jefferson, ele mesmo. Roberto Jefferson anunciando a sua intenção, né, de concorrer ao Planalto, né, e disputar com o Bozo. Ele fala, não, que ele não é concorrente do Bozo, ele quer, né, reforçar, mas fontes internas ali do PTB falam que isso é um recado para o Bolsonaro, que teria, de certa forma, o abandonado, né, na prisão. Não sei o que se passa na cabeça do Roberto Jefferson, né? Mas o fato é que tem... o fato também teve outro, né? Damares lançou sua candidatura ao Senado, né? Pelo Distrito Federal. Isso abriu uma racha lá no bolsonarismo, já que o Bozo tinha anunciado que o candidato seria a Geise Arruda, né? Que é esposa do antigo governador aí do Distrito Federal, que é o Arruda, não lembro, esqueci o primeiro nome dele, né? Então, isso deu um certo racha aí na base bolsonarista lá no Distrito Federal. E qualquer outra coisa que você quiser comentar aí, Tony Dias, agora eu vou passar para você. Tá mutado aí. O Roberto Jefferson é o seguinte, bicho, me chamou a atenção o seguinte, o Roberto Jefferson ele vai vir para poder radicalizar o discurso, entendeu? É para radicalizar o discurso, é para poder falar que Bolsonaro não vai poder falar, entendeu? Porque o Bolsonaro da TV não vai ser esse Bolsonaro que a gente está habituado. O Bolsonaro da TV vai ser aquele pai, aquele homem que acabou com tudo isso aí, tá entendendo? Então, é mais ou menos isso. Em relação aqui ao Rio de Janeiro, cara, siciliano e... O PT do Rio é muito complexo, bicho. O PT do Rio sempre foi... O PT do Rio nunca foi de esquerda, para começar. Eu não vejo... O PT do Rio fez coligação com o Garotinho, o PT do Rio fez coligação com o Cabral, o PT do Rio, por dois mandatos, teve a vice-prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na época de Eduardo Paes. Então, o PT aqui no Rio de Janeiro, nunca foi de esquerda. Começa por aí. O PT não pode ter algumas pessoas ali com posicionamento de esquerda, mas o PT, na minha opinião, sempre foi um partido ali de centro-esquerda e às vezes de centro. Conheço muitas pessoas do PT e eu sempre falo isso. O PT, na minha opinião, não é um partido de esquerda, como é o PSOL, tá entendendo? Como é o PCdoB, essa coisa toda. O PT sempre foi ali. Então, eu acho o seguinte, teve um acordo lá entre eles lá, só que, bicho, o Molon, na minha opinião, ele é bem mais interessante no Senado do que o André Siciliano. Eu acho isso, é minha visão. Eu prefiro 1000 vezes o Molon do que o André Siciliano. E eu não duvido muito do PT querer apoiar o Cláudio Castro, não, tá entendendo? Porque o Cláudio Castro ele não é bolsonarista, não, bicho. O Cláudio Castro caiu ali de paraquedas. O Cláudio Castro é um cara da renovação carismática, católica.
É cantor. Nem cantor gospel ele é cantor católico. Tá entendendo? Ele gosta de tomar cervejinha dele. Vê as festinhas do Cláudio Castro como que é. A regada Stella Artois. Ele não bebe Itaipava, não, bicho. A Stella Pois é, Artois. e nem convida a gente, né, Tony? Pô. E nem eu vou. Pode me convidar que eu nem vou, bicho. Não vou mesmo. Não vou. Tipo assim, eu não. Eu gosto de analisar política, eu gosto de conversar sobre política, mas eu não tenho nenhum tino para estômago para ficar próximo desses caras, não, bicho. Os caras são muito atrasado mesmo. A política em si no Brasil ela é muito atrasada. A gente está num processo de. É, cara, eu fico vendo, hoje vai ter debate. Paulo Gamini, olha a galera que vai debater. Paulo Gamini, Cláudio Castro, Marcelo Freixo e o outro aí, o Rodrigo Neves. Olha o primeiro debate que a gente vai ter, Paulo Gamini e Cláudio Castro, bicho. Da onde que a gente vai ter ideia com esses dois loucos aí? A direita está muito mal parada também. Então a gente está num nível intelectual. A minha geração, bicho, é uma geração deplorável, me desculpa. A nossa geração, ela é a muito... nossa, isso que eu ia falar. Me inclua nessa aí também. Né? Ela é muito ruim, bicho. A nossa geração, cara, o que tem gente ruim da nossa geração aí, bicho, que chegou ao poder, tá entendendo? Alçou o poder, chegou ao poder, é brincadeira, bicho. Então isso reflete aí essa alienação que a gente tem do país. O nosso país está muito mal representado por todos os lados, esquerda, direita, centro, liberal, comunista, está muito mal representado. Está faltando pessoas um pouco mais interessantes. Eu não sei se é por causa dessa questão de influência, eu não sei se é porque a gente foi acostumado com Afonso Arinos, a gente via Tancredo Neves, a gente via Ulisses Guimarães, discurso de Franco Montoro, cara de direita. Quantas vezes eu fiz discurso de Franco Montoro? Porra, cara maneiro. Miguel Arraes. Tá entendendo? A gente tinha pessoas interessantes. Saturnino Braga, bicho. Caraca, até mesmo o carecão lá de São Paulo, o José Serra, Fernando Henrique Cardoso, o Lula, bicho. O Lula tá aí ainda, mas, porra, a gente viu o Lula ali no supra-sumo ali de... E hoje a gente vê quem, bicho? Tá entendendo? É muito louco, é muito louco. Para mim, hoje, é muito difícil entender como a gente está com esse baixo nível intelectual, bicho, e como a gente tem uma possibilidade de mudar o país. O nosso país tem possibilidade de ser mudado, mas a gente fica nessa coisa. Pesquisa da Genial Quest mostra ali os 14% de Lula. Tá entendendo? Ela mostra, evidencia que Lula está ali e forte de ganhar. O Lula, essa semana, fez uma tacada de mestre, conseguiu ali mobilizar a União Brasil para a União Brasil jogar parado, porque Simone Tronic não vai conseguir ter tanta reverberação. Simone não, Soraya, ela não vai conseguir ter tanta reverberação. Tá entendendo? Conseguiu deixar a União Brasil ali estagnado e o tempo do União Brasil permanece com ele. Tá entendendo? Pode haver, a Soraya pode tirar uns votos ali de algumas mulheres insatisfeitas com o Bolsonaro, mas não vai ser um... Conseguiu pegar o apoio do Janones, que para Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, onde decide tecnicamente as eleições, quem ganha em Minas ganha no Brasil, foi assim desde a redemocratização. Ter o Janones como cabo eleitoral em Minas Gerais é uma grande sacação no primeiro turno, porque o Janones vai conseguir ter uma votação expressiva em Minas Gerais. Entendeu? Então, o Janones, ele, com o apoio do PT, o Janones pode botar ali 3, 4 parlamentares junto com ele lá no Congresso. Já pensou o Janones aí com uma força aí, com uma bancadinha aí de 8 deputados, 7 deputados aí? Entendeu? Então, o Janones é uma das figuras mais interessantes que tem hoje na nova geração. Apesar de eu não gostar dele, que eu acho o Janones em 2018 estava lá do lado de lá. Que o Janones foi um dos líderes lá
daquela maluquice lá da greve dos caminhoneiros. Ele foi um dos líderes daquela greve. Entendeu? E hoje ele está lá de cá. Então, ele é um cara que ele é pendular demais. É um político muito hábil. Eu até falei um tempo atrás que ele que é um novo fisiologismo. Ele é um novo fisiologista, o Janones. E o Lula conseguiu trazer ele para o time dele. União Brasil, o Bivar usou a malandragem dele, bicho. Ó, não vou ceder meu tempo para ninguém, não vou dar um apoio oficial, mas dou um apoio velado. Entendeu? Abriu mão, o partido não vai se engalfinhar, cumpre a meta dos 30% lá de cota, tá entendendo? E é assim que a gente vai jogando essa parada. A pesquisa da GERP, eu não acredito nela, não acredito, não tem relevância para mim. Assim, de qualquer forma, é uma pesquisa que saiu, a gente noticia todas, né? Não, eu sei, noticia, mas não é uma pesquisa que... cara, eu me baseio em 3 pesquisas. Aquela pesquisa do Labareda, que é da XP, é a pesquisa que eu mais presto atenção, é da XP, porque é bancada pela XP que apoia Bolsonaro. É a única a pesquisa que mais me chama a atenção. Tanto que ela foi proibida, ela foi censurada no mês passado. E esse mês ela comprovou os 11% de distância do Lula para o Bolsonaro. Então, essa GERP, é uma outra que tem aí que... Paraná Pesquisas também, né? Paraná Pesquisa não. Paraná Pesquisa eu acredito que há muita adulteração ali. Então, é meio complicado essa questão aí de analisar. A questão da Damares aí em Distrito Federal, eu acho que vai ter problema. É que a direita, bicho, a direita ela é recente demais para o pobre. O pobre, o dia que o pobre entender o que realmente é ser de direita, eu acho que nunca mais ele cai nesse conto da carochinha. Nesse sentido, a gente recomenda aquela entrevista que você viu do Ricardo Salles, né? Que ele definiu para ver o que pensa a direita. O que pensa a direita? A direita pensa em livre mercado, a direita pensa Ele foi didático, né? De certa forma, assim, né? Você fala qual foi a entrevista que se assistiu. Uma entrevista assim, que tem no campo da direita, porque eu assisto de tudo. Então, eu assisti uma entrevista, um debate entre Kim Kataguiri, olha só, que é uma das pessoas mais imbecis que eu já vi nos últimos tempos no Brasil. É um jovem atormentado, é um jovem, tipo assim, mau caráter. Kim Kataguiri, eu acho que é um dos caras mais desonesto intelectual que eu já vi na minha vida, assim, no campo da política. Desonesto demais. Ele fica o tempo inteiro falando do PT. O Ricardo Salles até falou para ele, bicho, esquece o PT, irmão. Vamos discutir aqui. Tem tanta coisa para a gente discutir. Você vai ficar falando do PT. Ricardo Salles, que é um cara lá da extrema-direita. Falou, porra, bicho, tu é muito despreparado. Não enche o saco, não, né? E ele falou que o movimento dele defende a iniciativa privada, defende os interesses do agronegócio, e é isso. Ponto. Falou alguma vez a palavra pobre? Cara, mas a direita nunca foi do pobre. É isso que eu tô falando. Ele foi sincero, eu não falo com essa gente, não. A direita em si, o pobre de direita, a galera que se diz de direita, por exemplo, um funcionário público que se diz de direita, o empregado, às vezes eu fico vendo aí no Liquidinho, os caras que é gerente industrial, não sei o quê, de direito. Fala, bicho, tu tá maluco, bicho? Tu é capitão do mato, playboy. Tu é capitão do mato. A direita te odeia. Você recomenda, assim, para o pessoal assistir essa entrevista aí? A gente podia fazer um recortezinho depois, né? Para o pessoal sacar o que é direita, de fato, né? Porque a galera não entende. Porque o que aconteceu, Léo, a porra do pânico moral. O que a direita sempre faz? Ela usa o tal do pânico moral. E tem uma coisa muito interessante, é que o PT, como o PT cresce muito no Brasil, na década de 80, e aí tem toda...
Porque, por exemplo, para você ser comunista, bicho, você tem que estudar para cacete. Não é qualquer um que chega hoje, vou virar comunista. Não, você tem que entender. Tem que entender o que é desigualdade social, você tem que entender um pouco de macroeconomia, você tem que ler alguns clássicos, você tem que ser um cara que ávido por cultura, tem que conhecer cultura, a história da arte. Não é uma coisa você chegar de uma hora para outra e você virar comunista. Tá entendendo? Para você virar comunista, você tem que entender muito bem o que é o comunismo, por que a palavra comunismo em si. Tá entendendo? Para você ter uma visão progressista, não é você acordar hoje e vou virar progressista, não. Você tem que entender o que é uma desigualdade social, você tem que entender por que o Bradesco, o Unibanco e o Santander não querem prestar dinheiro para auxílio emergencial. E o Banco Pan, que era do Silvio Santos até 4, 5 anos atrás, hoje está emprestando esse dinheiro. Você tem que entender um pouco dessas articulações políticas. Agora, para você ser de direita hoje, não. É só você ter medo do seu filho virar gay, é você dizer que é contra o aborto, é você ter uma cultura evangélica, e você virou de direita. Mas você não sabe muito bem como é que funciona a regra do jogo. Talvez você nem saiba porque você é de direita ou de esquerda. Entendeu? Nem sabe o que significa ser direita. Direita é aquela coisa, que quem é a favor da rainha fica à direita, quem é contra a rainha fica à esquerda, e acabou, é isso. Sempre foi essa coisa do rico contra o pobre em si, pessoas antagônicas, tá entendendo? Então é muito complexo. Então, quando eu vejo algum pobre de direita aí, uma galera, eu sou de direita, eu falo, porra, bicho, tu tá Vai estudar, né? Vai estudar. Ô, Tony, vamos dar uma encerrada aqui no quadro para a gente passar para o outro, até porque daqui a pouco vai estourar o tempo aqui, Tony. Tony? Oi, estou ouvindo. Não caiu não, né? Então, Tony Dias, encerrando aqui o Eleições do Cacete, nós vamos passar para o outro quadro, Tony Dias, esse quadro aqui que também instituímos esse ano, né? E que você gosta da vinhetinha, né, Tony Dias? Olha só. Treta cultural, Tony Dias. Na verdade, a treta cultural, Tony Dias de hoje, tem treta também, que não te podia deixar de ser, mas é muito mais uma homenagem, Tony Dias, ao nosso Jô Soares, que faleceu na sexta-feira passada, né? Complicações aí de saúde, né? A família não revelou, a pedido do próprio, né? A causa do óbito, mas, assim, o fato é que ele nos deixou, foi um cara marcante para a nossa geração, né, Tony Dias? Né? Uhum. Quem não assistiu... Antes do Jô Soares 11h30, o programa do Jô, tinha o Vivo Gordo, eu, a criança, assistia, né, toda segunda-feira, às vezes variava o dia, né? Aí depois passava para terça, enfim, mas era geralmente abrindo a semana, você abria a semana com o Jô Soares, após a novela das 8, que na época começava às 8h30, né? Mas após o Jornal Nacional, aí você tinha o Vivo Gordo, aí depois ele passou por SBT. Então, era um cara que marcou a minha geração e a geração do Tony Dias, e, de certa forma, o Jô era a antítese dos comediantes atuais, como a gente está colocando, porque ele é um cara de uma cultura vastíssima, né? Em todos os campos, né? Ele podia discutir qualquer coisa, né? Um cara, além de tudo, tem caras que não têm acesso à cultura, mas sua inteligência, ele também era, né? Um camarada de inteligência na tomada de decisões para sua carreira, por exemplo. Ele, quando sai da Globo para o SBT, ele sai em busca de novos projetos, e o SBT, né, ofereceu isso. Olha, imagina assim, pô, que loucura você deixar a maior televisão do Brasil, que naquela época dava 96% de audiência, né, em final de novela, por exemplo, né, e passar para a TV do Silvio Santos, né, concorrente, que, na verdade, era uma TV ainda em construção, né? Ainda em construção, se você for pensar bem naqueles idos aí dos anos 80, aí, o que era o SBT, né? E aquilo mostrou que ele tinha uma visão, tinha uma inteligência assim, para
para manejar a carreira dele. E mais do que isso, ele usava o humor, Tony Dias, como crítica e não como ofensa, né? Eu acho que isso que, para mim, marcou, né, a carreira do Jô Soares. Eu não sei o que você acha sobre o legado que ele possa deixar, mas para mim era um comediante, né, que muito diferente do que nós temos atualmente, né? E que não quer dizer que hoje também não existam bons comediantes, né? Que usem o humor para fazer crítica e não como ofensa, mas infelizmente nós temos uma infestação aí de comediantes que são a antítese do Jô Soares, né? Cara, o Jô Soares, ele, como o Chico Anísio, eles tinham uma outra realidade de país. O Jô Soares, ele era da aristocracia. O Jô Soares não... Ele vivia em outros modelos de negócio. Ele morava no Copacabana Palace, bicho. Porra, não era um... Não, ele tinha uma realidade diferente. Então, ele tinha acesso à cultura como poucas pessoas tiveram. Ele teve uma coisa muito interessante que eu vi, que praticamente ele foi uma voz unânime. Uma das primeiras mortes, assim, depois que começou essa polarização idiota aí no Brasil, é uma das poucas vozes que os dois lados homenagearam, tá entendendo? Vi Marcelo Madureira homenagear ele, vi o Augusto Nunes, bicho. Augusto Nunes da Jovem Pan, sério, falando bem dele. Então foi uma coisa bem interessante. E ele tinha essa questão do humor na época, escrachado. Tipo assim, ele foi o primeiro cara a falar de gay na TV brasileira de uma forma... mais aberta, né? Aberta e não tão depreciativa quanto que era no... Hoje o Capitão Gay talvez tivesse assim, alguns problemas, né? Mas na época era um negócio bem madura mesmo, né? Mas pela genialidade dele, bicho. A genialidade dele, a forma como ele brincava com o Capitão Gay, ele levou essa questão para a família dando um pouco de respeito. Não, e o Capitão Gay era positivo, era o super-herói gay, era uma mensagem positiva, né? Era uma mensagem positiva, tipo assim... Tinha os estereótipos lá do gay, que as pessoas pensavam do gay naquele momento, né? Eu acho que esse que eu tô te falando. Mas assim, não era o que dava para passar também, né, Tony? Não, eu sei, mas o que eu tô falando é tipo assim, ele e o Chico Anísio com o Painho, bicho. Painho, né? Porra, o Painho era sinistro, bicho. Então eram dois caras que eram muito acima da média na questão de enxergar o mundo, mas eu tô te falando, um cara que tinha cultura. É um cara que tinha cultura. Cultura. A cultura salva. A cultura salva. A cultura é o único lugar que expulsa demônios das pessoas. E ele, mesmo com essa origem mais aristocrática que você está falando, e é verdade, porque ele, né, a família dele foi bastante rica, depois parece que perdeu um pouco o poder aquisitivo, mas mesmo assim ainda manteve um padrão de vida excelente, né? Pela cultura que eles tinham, né? Mas assim, o que eu acho que mesmo com esse histórico de vida, ele não deixou de chegar às classes populares, né? O pobre também assistia, gostava do Jô Soares, né? Não, justamente por isso, por ele ter cultura, por ele entender a importância da cultura. Quando ele sai da Globo e vai para um SBT, o SBT é uma emissora popular, bicho. Isso aí. A Globo não é popular. Sim. A Globo não é uma emissora popular, zona, não. A Globo é a maior, né? De comunicação. Mas, se você for ver os programas que tem no SBT e o programa que tem na Globo, o SBT é muito mais popular. O SBT fala muito mais com o povão brasileiro. Olha só, o povo vai chorar a morte do Silvio Santos. Bicho. O asco dele, mas o povo vai chorar a morte. E não chorou a morte do Roberto Marinho, por exemplo. Né? Não, mas são visões diferentes. Por exemplo, quando ele populariza aquele programa do americano aqui no Brasil, que ele começa a fazer entrevista, aquele entrevista de todo mundo, praticamente todo mundo foi entrevistado ali, cara. Vinha de Brizola Maluf. Brizola Maluf, de motorista
de táxi. Tem um cara aqui no Rio de Janeiro, aqui, bicho, que ele é motorista de táxi, de vez em quando ele roda aqui na Zona Sul aqui do Rio. Ele tem lá, a foto dele com o Jô Soares, foi entrevistado pelo Jô Soares, quer dizer, o Jô Soares tinha essa dinâmica, a inteligência... Ele tinha muita gente questionava ele como entrevistador, e pode até ter, assim, alguns problemas dele interromper demais o entrevistado, mas ele tinha umas sacações de entrevistado muito legais, né? Ele gostava mais de entrevistar os anônimos. Mutou aí, Tony. Tá mutado aí. Não, agora foi, voltou. É um dos poucos casos, bicho, que eu vi uma unanimidade. Tá entendendo? Que eu vi os espectros políticos baterem palma. Tipo assim, porra, o cara era um gênio. Tinha as posições dele política lá, tinha o pensamento dele, tinha a leitura muito interessante, a leitura crítica do mundo. Tá entendendo? Quando ele institui aquelas As Meninas na época da Globo. Mutou de novo. Perdeu o som. Tony Dias com problemas técnicos. Não voltou ainda não, Tony. Não, continua mudo, Tony. Né? Tony Dias aqui com problemas técnicos, vamos, né, restabelecer aí o contato, né? Mas assim, ele estava falando sobre... Agora foi, Tony. Aí o que acontece? Você via que ele trouxe essas mulheres, começou a levar mulher para falar de política no Brasil, que não se falava tanto na época, lá em 2006, há 15 anos atrás, não tinha tanta mulher falando sobre política, tá entendendo? Então ele trouxe várias mulheres aí, Vera Magalhães, a Cristina Lobo, a falecida Cristina Lobo, não é? Tudo que se tornou meio golpista depois, né? Então... Não, mas ele começou a dar voz um pouco a essa questão das mulheres. Entendi. Claro. Essa ação dele levar. Então, ele fez algumas coisas interessantes na Globo também, né? Na sua jornada, tá entendendo? Então, acho que ele é um cara, tipo, vai fazer muita falta. Já fazia falta já. Mas eu entendo a idade dele, como vai fazer falta Chico Buarque, como vai fazer falta Gilberto Gil, como vai fazer falta Caetano Veloso, como vai fazer falta aí várias outras pessoas aí, tá entendendo? E a nossa geração vai perdendo as suas referências culturais, já tão parcas, né? E aí vai perdendo, né? Foda que a gente tem agora é uma posição de cabeça de bagre, cara. Porque, tipo assim, sempre existiu cabeça de bagre. Sim, claro. Sempre existiu cabeça de bagre. Só que hoje. João Kleber não é dessa geração, era da nossa geração também, né? Pra você ver. Sérgio Malandro, Não, Sérgio Malandro é nossa geração. Sérgio Malandro já é mais velho, bicho. Não vou envelhecer também, não. Nossa geração, claro, o povo não. Sérgio Malandro é mais velho, bicho. Não é da sua geração também. Não, Sérgio Malandro. Lu é pra você, hein? Não. Mas eu tô te falando. Né? Mas mesmo esse pessoal que era tosco naquela época, era diferente desse pessoal de hoje, que esse pessoal hoje tem uma agenda política, né? Mas todo mundo tem agenda política, bicho. Naquela época também tinha também. Tá, mas calma. Não era uma coisa organizada. Eles tinham pensamentos políticos nesse sentido. Não, até sim, cara, mas a agenda não tinha, né? Sabe o que acontece às vezes? Às vezes a gente fala assim, a gente fica nessa coisa de que tudo que está acontecendo hoje sempre aconteceu. Se a gente for analisar, lá em 2000, lá em 95, 85, tinha gente que queria que Paulo Maluf fosse presidente. Sim. Tinha gente da minha família, que queria Paulo Maluf presidente. Teve gente da minha família, foi uma família pobre, do interior do Rio, da cidade rural do Rio de Janeiro, que queria, que votou em Fernando Collor. Lá em 89. 89, não foi? Foi. 89. Cláudia Raia babava ovo de Fernando Collor. Tem a Marília Pêra. Zé de Abreu, que agora todo mundo fala. Zé de Abreu fazia campanha para o PSDB. Não me lembro dessa não, mas... Tinha. Procura no internet para tu ver. Então,
sempre teve organização. O que acontece é que hoje, com o poder das mídias sociais, o cara fala diretamente. A gente está aqui. Imagina, a gente. Vamos botar aí, não vou nem longe. A gente em 2000. Em 2000 a gente não estaria fazendo programa. A gente não estaria falando aqui na internet. Claro. A gente estaria, talvez, conversando no botequim, sendo xingado no botequim, tá entendendo? O único lugar que a gente tinha que falar era no botequim. Morria lá, né? E ficava lá. Hoje a gente pode levar a comunicação. Então, o que muda hoje é que o pensamento... Teve os integralistas. Bicho, integralista no Brasil já teve mais de 1 milhão de pessoas integralistas no Brasil. Quando a população era de 30 milhões de pessoas. Olha a loucura, Léo. Mas também os comunistas também tinham até mais. Né? Tinha mais, mas eu estou falando integralista, bicho. Né? Eu estou falando dos integralistas. A galera que era que gostava lá do Adolf. Mussolini, Adolf. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então sempre teve esse pensamento. O Capitão do Mato, bicho. A gente tá falando do Capitão do Mato hoje, que eu falei do pobre que é de jeito, que é Capitão do Mato. Na época da escravidão tinha os Capitães do Mato. Tá entendendo? Então esse pensamento sempre existiu. Esse pensamento rastaquera, esse pensamento de, porra, vamos babar ovo de milico, vamos babar ovo de empresário, sempre existiu no Brasil, bicho. É que agora é mais fácil, agora o cara pode falar. Tu não vê a música do Roger, do Traje a Rigor? Ele fala na própria música que ele quer ser reaça, que eu sou reaça. Não, isso na época do boom do rock brasileiro lá no 85, ele já era reacionário. Né? E que o Inútil, né, foi usado como um dos hinos da direta, né? Da direta já, olha só porque fala que a gente não sabemos nem escolher presidente, né? E era uma música reacionária também, que era uma música que criticava o sistema político, criticava o povo, chamava o povo de inútil. Nós somos inútil. A gente nem sabemos escolher presidente, a gente nem sabemos tomar conta da gente, e fico pensando se não é evidente, inútil, a gente somos inúteis. Estou te falando, isso aí a gente cantava aí e não sabiam. E achava que era protesto, né? Humberto Kessinger, lá do Engenheiro do Havaí, a banda fascistoide. O Engenheiro do Havaí era uma banda meio neofascistazinha, tá entendendo? E aí a gente fica, que maneiro, que não sei o quê. Então a gente nem sabia, que a gente não tinha noção disso tudo. Então quando a gente vai evoluindo, a gente vai vendo. Só que hoje, quando é mais escancarado, que você tem o galinha do papo reto. Como você tem um papo reto hoje, você consegue expor seu pensamento. Então, o que acontece no humor hoje é aquilo que a gente falou na última... Quando teve aquele babaquinha do Léo Lins, que a gente falou aqui, o limite do humor é o crime, bicho. Esse é o problema. O lance é que o Jô Soares, o Renato Aragão, mesmo que tem gente que não gosta dele, mas o Renato Aragão, o Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Coxinha, eles tinham uma ditadura que eles tinham que subverter a ditadura. Então, falar de metáfora naquela época, bicho, era uma coisa absurda. Tu vê as músicas Mesmo a Dercy, né? Mesmo a Dercy Gonçalves. Tinha que mudar. Tu vê as músicas do Raul Seixas, como o Raul Seixas conseguia lubrificar a ditadura, sacaneando a ditadura, bicho. Caetano Veloso, o Chico Buarque. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, sacaneando, porra, tá entendendo? Até nisso você tinha que ter a genialidade de você poder zombar dos regimes, zombar da censura e fazer eles de palhaço, fazer eles de tacanho. Hoje você não precisa disso, hoje você precisa de Rodrigo Constantino falando uma opção de merda na TV, Você precisa do pessoal do 247 aí, botando dedo na ferida, manipulando as pessoas, desinformando as pessoas, tá entendendo? Então, hoje mudou. Hoje você não tem poesia, hoje você não tem arte, você não tem metáfora. A gente perdeu a metáfora, porque o papo reto é isso aí. Por isso que a gente sente falta de Jô Soares, porque Jô Soares fazia metáforas. E hoje você pode fazer stand-up aí nessa ofensa, que na minha opinião, a maioria da galera que faz stand-up no Brasil, me desculpe, mas a grande maioria não faz isso aí. Aliás,
Aliás, quem começou o stand-up no Brasil foi justamente Jô Soares, Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Costinha, só que a gente não chamava de stand-up naquela época, né? Eram monólogos, mas né, eram shows, espetáculos. Né? Tony Dias, então, né, Jô Soares aí, um beijo no gordo, né? E descanse em paz. Tony Dias, estamos indo para o final do nosso programa, mais um, né? 40º programa, Tony Dias, né? Logo, logo chegaremos ao 50º programa, Tony Dias, e depois assim, né? Superaremos a barreira dos 100, e como todo nosso programa, todo final de programa, nós terminamos com o cidadão de bem, Tony Dias, esse cidadão de bem aí que está vindo na vinheta, camisa da seleção brasileira, né? Laranjas, armas, tudo isso aí que está sendo escrito na vinheta, Tony Dias. Mas, Tony Dias, a gente encontrou um cidadão de bem Nutella. Nutella. Aquele da vinheta é o raiz, né? Aquele é o raiz. Eu vou botar a foto aqui para você, Tony, né? Para você comentar aqui. Esse cidadão de bem, que é um cidadão de bem Nutella, né? Meio, sei lá, eu não vou descrever o que é, que eu nem sei o que é, Tony Dias, mas você vai ver a foto e eu vou pedir para você comentar um pouquinho a foto desse nosso cidadão de bem, Tony Dias. Como é que você descreveria essa figura aqui, né? Esse cidadão de bem aqui, que me parece estar numa manifestação pro Bozo, mas eu vou aqui, Tony Dias, descrever, tá de não dá para ver, mas provavelmente de sapatênis, aquela bermuda, né? Coladinha no corpo, né? Jeans coladinha do corpo, aquela camisa slim, óculos escuro, Tony Dias, né? Reloginho, bandeira do Brasil amarrada e falando, né? Com licença, deixa eu explicar como o mito melhorou a economia. É o nosso cidadão de bem que acredita que o mito tem, né? Melhorada a economia brasileira. O que comentar de um cidadão de bem desse, ô Tony Dias? Olha, aquilo que eu te falei, esse cara aí tem um diagnóstico de ser um Faria Lima. Então, para ele, a economia do Bozo melhorou muito. Melhorou, é verdade. Ele não está. Vamos botar o dólar 5,20. Tá entendendo? Mas, sério, pessoal, mas isso é o cara Faria Lima mesmo, assim, ou é o cara que acha que é da Faria Lima? Não, pelo estereótipo aí, ele é da Faria Lima. Pelo estereótipo, tá com um relógio inteligente ali. Ele tem o estigma de ser da Faria Lima. Tem o estigma de ser um Faria Lima. Tá entendendo? Tem o estigma. Não estou dizendo que ele é, mas aí ele mostra. Para quem é da Faria Lima, porra, bicho, dólar 5,20, bicho. Taxa de juros 14%. Tá ótimo, né? Não teve nenhum, porque a inflação está em 10. Está 10, 11, 12. A taxa de juros está 14. Então ele está ganhando 2. Ele está tendo um ganho real de 2%. A lógica. Pode ver que a taxa de juros sempre fica 2% acima da inflação. Para poder preservar o dinheiro de quem tem ganho. Então, essa galera aí tá ótimo mesmo, cara. Esses empresários rastaquera aí, que estão ganhando muito dinheiro aí, não pagando PIS/COFINS para funcionário, não pagando FGTS. Hoje você pode chegar, bicho, mandar um funcionário embora e parcelar em 48 vezes a rescisão de contrato. Eu só posso pagar isso. Então você paga lá, você está devendo 10, 15, 20 mil reais para o cara, paga em 48 prestação para ele lá e acabou. O cara você não precisa mais pagar férias. Tá entendendo? Então, esse cara aí, esse rastaquera, ele está feliz da vida sim. A elite econômica brasileira está muito feliz. Porque o que o Bozo está fazendo, bicho, com essa questão do emprego no Brasil, a questão do emprego, tem gente sendo mandado embora, Léo, sendo contratado pelo... Antes você não podia fazer isso. Hoje você manda um cara embora, passa 3 meses, você pode contratar esse cara pela metade do valor que ele recebia. O cara tá em desemprego, o que ele vai fazer? Vai aceitar. Tá passando fome. Entendeu?
Então, o que está acontecendo no Brasil, bicho, é barbárie. Então, essa figurinha aí, esse Farinha Lima aí, ele representa sim, ele vai explicar a economia não é dele. Porque, como disse o Ricardo Salles, bicho, a direita, o movimento dele de direita, visa a iniciativa privada. A direita no Brasil visa a iniciativa privada. Não existe bem comum. SUS, o SUS que salvou milhões de vidas na pandemia, se nós tivéssemos aqui no Brasil o sistema americano, nós teríamos mais de 1 a 2 milhões de mortes na pandemia. Seria o caos aqui no Brasil. Se o nosso sistema de saúde fosse o sistema americano, o que nós teríamos de pessoas endividadas, igual está nos Estados Unidos hoje. A nossa educação de base. Você acha que a Fundação Lerman quer meter a mão no Fundeb por quê? Porque estão sucateando a educação no Brasil. Porque estão sucateando as universidades brasileiras. Por quê? Porque essa elite rastaquera quer meter a mão no orçamento. Tu acha que a Fundação Lerman quer fazer um bem para o país? Não, ela quer meter a mão no dinheiro do Fundeb. Isso aí, Tony. Tony, desculpa aí de interromper, mas a gente vai ter que dar uma encerrada aqui no programa, indo para o encerramento, Tony Dias, né? E quero, em primeiro lugar, né, desejar a você aí um ótimo final de semana aí, esse resto de domingo aí que a gente ainda tem, né, Tony Dias? Né? Convidar os nossos espectadores aí, quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, pelas plataformas que a gente tem, o nosso canal, o canal de inscrições no YouTube, né? E a gente está também nas plataformas de streaming, né? No Anchor e no Spotify. Continue nos ouvindo, dê lá seu like, né? E interaja com a gente, proponha pautas, né? A gente está aberto a isso. E, Tony Dias, semana que vem temos mais, né, Tony Dias? Um forte abraço para você. Valeu, tchau aí. E assistam hoje o debate, bicho. Debate para a gente não deixar o Paulo Gamini nem o fanfarrão lá de Cláudio Castro falar merda, não. Vamos sentar a corneta desses safados aí. Isso aí, direita não dá mais. A gente vive a direita no Rio de Janeiro aqui há 20 anos, a gente viu o que a direita está fazendo no Rio de Janeiro. Chega de direita. Valeu, Tony Dias. Forte abraço. Opa, errado. Vinheta final agora.